E esse grupo, para mim, grupo do Flamengo, é pedreira. Pedreira para os outros três que vão ter que enfrentar o Flamengo. Mas do ponto de vista do que o Flamengo pode fazer, o Flamengo é o favorito destacado. Para mim, é o principal favorito ao título da Libertadores. Isso não quer dizer que já ganhou, obviamente. Tem que jogar. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no F360 da ESPN Brasil. O pessoal analisando os adversários do Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. Ontem foi realizado o sorteio, o Flamengo conhecendo seus adversários. Vai começar a competição aí mais importante, a Libertadores. O Flamengo vai estrear no começo de abril. Vamos ver aqui a mídia esportiva projetando. Será que o Flamengo é o grande favorito? Será que é o bicho-papão da Libertadores agora em 2024? Está começando muito bem com o Tite. Vamos ver a mídia analisando, projetando. Aproveitar aqui e já deixar os créditos à ESPN. Link na descrição. Torcedor do Mengão já chega deixando o like. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos para o Flamengo. Ah, esse é fácil, né? Bolívar. Pode botar lá em cima. Está mais tranquilo. Venceu o Palmeiras na altitude em 2023. Era a reserva do Palmeiras, não era? Não era o Palmeiras. Mas o Bolívar classificou, passou de Tá fase. melhorando. Tá... Passou de fase ano Tem passado. investimento também, Embora o investimento tenha diminuído para esse ano, tá, professor? é? Fecharam o a Marcelo torneira? Clauro, que é o poderoso, mega milionário, que é dono do clube, que é sócio do Girona, inclusive, lá na Espanha, torcedor do Bolívar, esse ano ele falou assim, vamos pegar mais leve um pouquinho, tira um pouco o pé do acelerador e tal, não fez grandes investimentos e tal, mas ainda assim mantém a base do ano passado. Sobre o Bolívar tem uma cena interessante nas redes sociais. Alguns jogadores do Bolívar estavam reunidos assistindo ao sorteio ontem, especialmente os não bolivianos. Então estavam lá o Patito Rodrigues, que jogou no Santos, os brasileiros... Jogou não, passou pelo Santos. Jogou nada. Os brasileiros, o Bruno Sávio, o Chico, estavam ali, né, comendo um tira-gosto e tal, vendo o sorteio. Quando saiu o Bolívar no grupo do Flamengo, o Patito levantou e comemorou. Vamos ao Rio! Ele quer passear, Aí os outros, quer passear, fazer turismo? Quando a câmera virou para os outros, estavam assim, Tá louco? coçando a cabeça. Foi engraçado. Vamos assim. ao Rio. Gosta de ser goleado, é isso? Gosta da praia. O cara quer Gosta da disputar. praia. Tem bom goleiro, o Carlos Lampe, né? Goleiro da seleção História, Vai boliviana. precisar, vai precisar. Bom goleiro. Vai precisar de um bom goleiro. Bolívar, Milionários, mesmo técnico desde 2020. Isso é uma raridade. Alberto Gameiro, Super campeão de lá. Né? Ex-Tolima, o Gameiro. Ele não vive um bom momento, aliás, está balançando. Não sei se chega na Libertadores, porque o Milionários está muito mal colocado no campeonato colombiano, vem de uma sequência de derrotas. E aí já começaram a questionar. É um técnico que gosta de toque de bola, tic-tac e tal, mas é um time pouco incisivo. Não tá ganhando. Não tem contundência. Tá por um Então, clássico, então. É um Milionários de tanta gente, não é? Quem que passou pelo Milionários? Garrincha? Não, Garrincha foi no Garrincha jogou Júnior no Júnior. Barranquilla. Foi no Barranquilla, é A verdade. história do Garrincha no Júnior é sensacional. Eu confundi. Mas jogou Vocês ao têm preço razão. de Stefano, jogou. O Milionários. Milionários era o símbolo do Eldorado colombiano, né? Nos anos 40, a Liga Pirata. A Liga Pirata, que não era reconhecida pela FIFA. Aí eles levaram meio time do River Plate sem pagar o River Plate. O Palestino, Pagando ó, jogadores. passou pela fase prévia por Portuguesa da Venezuela e Nacional do Paraguai. E esse grupo, para mim, grupo do Flamengo, é pedreira. Pedreira para os outros três que vão ter que enfrentar o Flamengo. Você quase matou do coração agora. Que susto. Pro Flamengo é É preso. pedreira para o Bolívar, para o Milionários e para o Palestino. A única O dificuldade grupo é presente de Deus. A única dificuldade do Flamengo é a altitude do Bolívar. O Flamengo deve passar bem por todos os adversários. Agora, eu lembrei ontem, inclusive na transmissão que a gente fez na live das redes sociais da ESPN, que o Tite, com a sua comissão técnica, eles conseguiram levar a seleção brasileira para jogar bem contra a Bolívia lá em La Paz. O Brasil passou bem, com tranquilidade. E tem lá o Fábio Maceridian, que conhece bem esse condicionamento. Então, acho que o Flamengo tem condições de lidar com essa situação sem grandes traumas. Até porque o Flamengo tem dois times, né? Já tem a Então, ele pode pontuação do poupar Flamengo, viu, jogadores amigos? e tal. Eu já tenho aqui na minha cabeça a pontuação do Flamengo. Qual a pontuação? 16 pontos. 5 vitórias e um empate. Vai empatar com o Bolívar lá e vai ganhar os outros 5 jogos. É isso aí. Tá bom assim? Por aí. Bom palpite ou não? Bom palpite. Dá para tentar até 18, hein? É isso aí. 18, você apostaria? 18? Vão ganhar do Bolívar lá? Não, vai poupar No por alto da conta do montanha? Brasileirão. Vai dar uma priorizada no Brasileirão e aí vai poupar contra o empatar. Bolívar. Bota o time reserva lá, se tiver bem trabalhado, ganha. O time reserva do Flamengo é muito bom. Não tá bom empatar lá, fazer Não, excelente. 16 pontos? Ainda pode, ainda tem a possibilidade de ser campeão. Se invicto. puder fazer 18, faz Caso- 18, Abel.
Caso ganhe a Libertadores, Se puder fazer 18, faz 18. Por que vai? Vou abrir mão. Não, tá 16, tá bom. vai correr lá em La Paz. Eu tô falando, Pra o você Flamengo ver. tem elenco e pode preparar esse time reserva para jogar lá bem e ganhar. Bom, presente de Deus, é isso? Por unanimidade aqui? Não sei. Não há dúvida. Sem Presente de ironia. Deus. É o grupo mais fácil. E eu mais acho- fácil, entre aspas, né? E eu acho que é o único que a gente vai colocar como Estão presente. querendo zicar o Flamengo. Presente de Deus. Pro Corinthians não foi bom isso. Não, até Não, é um presente pela de força Deus. do Flamengo, né? Sem ironia aqui. Pelos Sim. adversários e pela força do Flamengo. É um conjunto aí. Bem, Abel, amigos do PAC, a gente estava falando justamente sobre o calor e olhamos para a piscina que estava interditada, mas agora foi liberada. A gente pensou na possibilidade de entrar dali, mas não será possível, né, Posso Zupac? ir? Não, se demorasse mais 10 segundos para chamar, eu ia abandonar a Roberta aqui e eu ia para a piscina, porque tá um calor muito grande. E eu ia falar que não, esse terraço aqui é a varanda da suíte presidencial que a ESPN reservou para mim, mas como o Eugênio já ficou Pois aqui, é. essa não ia colar. Bom dia, meus amigos, um prazer falar com vocês depois de uma noite tão intensa como a de ontem. E eu estava ouvindo o Eugênio, o Prof e o Lúcio desmembrando cada grupo e compartilho de muitas das opiniões. E é isso, depois do que a gente viu ontem, a gente começa a conjecturar tudo. O nível dos adversários, o nível dos times brasileiros perante esses adversários. Então, por exemplo, a gente pode achar que o grupo de um time brasileiro é o grupo mais fácil, mas se esse time brasileiro não está em uma boa fase, ele pode tornar esse grupo mais difícil. Então tem questão técnica, tem questão financeira, tem questão de história, tradição, tem questão de clima, de atmosfera, de altitude. A partir de agora a gente vai viver essa Libertadores e a Sul-Americana com muita profundidade. Verdade, essa questão da logística, a gente ouviu de vários dirigentes, principalmente do presidente Landim, porque o Flamengo tem pela frente 2 altitudes para encarar, então são caminhos complicados ali na vida do Flamengo. Não teremos também duelos, né? Não teremos 2 clubes brasileiros. Tinha essa possibilidade por conta do Botafogo que estava no pote 4, mas não teremos esse confronto. Mas analisando os grupos, Zupac, a gente falou aí do Botafogo, Flamengo, qual o mais complicado? Porque não tem grupo da morte. Eu acho que essa é a manchete do sorteio de ontem. Não temos destacadamente um grupo da morte. Não temos grandes confrontos de maneira tão destacada. A gente pode olhar para o grupo do Atlético Mineiro, que você tem o Peñarol como cabeça enfrentando o Galo, que é uma potência dos últimos 10 anos, né, dentro do cenário, dos últimos 11 anos, dentro do cenário continental. Embora o Peñarol tenha começado muito bem o Campeonato Uruguaio, o Aguirre, o técnico do Peñarol, está aqui no Paraguai, esteve ontem no sorteio. Peñarol do Matheus Babi, esse centroavante do Botafogo, mas é um clube que vem há algum tempo distante dos seus melhores momentos. Então acho que o equilíbrio, a boa distribuição entre as chaves é a marca desse confronto. Eu achei o grupo do São Paulo um grupo traiçoeiro, bem traiçoeiro. Primeiro porque é aquilo que eu falei, a análise do que é o time brasileiro nesse momento. O São Paulo é um time sem identidade no momento, eliminado pelo Novo Horizontino no Paulistão. Ontem, pra gente, o presidente Júlio Casares disse, pelo menos, que não cogita a troca de técnico, que o Carpini está há 2 meses e meio e vai ter tempo para desempenhar o trabalho, mas é um São Paulo no momento ruim, contra um Barcelona que não está com um elenco tão recheado de talento como esteve de 17 para cá, mas é um time que tem chegado, tem sempre imposto dificuldades, impôs dificuldades para o Palmeiras na última edição, mesmo o Palmeiras vencendo o jogo, mas o Barcelona impôs dificuldade. O Tajeres, que o Lúcio conhece tão bem para acompanhar no futebol argentino, é um clube que faz bons times há bastante tempo, que já eliminou o São Paulo em pré-Libertadores em 19, naquele Tajeres comandado pelo Juan Pablo Vojvoda, que tinha o Guinha Azul como um dos destaques. Então é um time traiçoeiro, embora tenha trocado comissão técnica, perdido o Rodrigo Garro, o seu principal jogador. Então assim, a gente tem o Palmeiras contra o Del Valle, é um jogo chato, embora o Palmeiras encaixe muito bem com o jogo do Del Valle. A gente tem o Galo num grupo mais tradicional, o Flamengo num grupo logisticamente mais complexo do que do ponto de vista técnico. Apesar disso, só te interrompendo, o Landim não falou nada de favoritismo, né? Não vai falar, né? Não vai falar, e ele destacou algo importante, que é o fato de o primeiro jogo em Bogotá ser no meio das finais do Campeonato Carioca. Esse é um problema que os times finalistas, o Palmeiras se chegar à final do Paulista, Atlético Mineiro vai enfrentar isso também. vai viver também.
mas eu destaco o grupo do São Paulo como um grupo traiçoeiro, pelo que é o São Paulo hoje e pelo que são os adversários da chave. Mas do Palmeiras, aquele grupo do Palmeiras é o mais complicado. E se a gente for até relembrar, ano passado, praticamente os mesmos adversários do Corinthians. E o Corinthians foi eliminado exatamente nessa fase de grupos. Então, como é que só o São Lourenço não estava no grupo do Corinthians no ano passado? É o mais complicado? O Liverpool é um time uruguaio que vem em ascensão. O Del Valle é um grande clube, mas que não tem encaixado o jogo com o Palmeiras. E o São Lourenço é um time chato de enfrentar. É um grupo que não é um grupo tranquilo, mas é pior para os adversários. Esse grupo, só para fechar, tem um encontro muito interessante, um encontro de milhões mesmo, que é o Endrick do Palmeiras e o Kendry Páez, já vendido para o Chelsea, joia do Independente Del Valle, que vão se enfrentar na fase de grupos da Libertadores. É isso, Abel, a gente volta com você. Qual a nacionalidade desse jogador do Del Valle vendido? É equatoriano mesmo? Equatoriano, sim. Da seleção, já estreou na seleção equatoriana. Dessa fábrica aí que já teve o Caicedo, né? Recentemente, vendido também para a Premier League. É um projeto maravilhoso que revela jogador. É isso que eles vários querem. Jogadores já saíram lá do Independente Del Valle. Mas ele, assim como o Endrick, sai no meio do ano? É isso? Tem que ver, ele tem que completar 18 anos, né? 16? Então ainda vai jogar essa Libertadores inteira, então. Então, provavelmente. Isso. Vamos ouvir o Landim, porque a Roberta e o Zupac ontem tiveram um bate-papo, ou entrevistaram, e o Landim falou coisas interessantes que a gente pode também analisar por aqui. Vamos acompanhar. Já tinha uma experiência de trabalhar com o Tite, né, em 2019, quando fui convidado para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Uma coisa que me impressionou muito desde 2019, né, é a forma com que ele trabalha o grupo, né. Ele é um grande líder na forma de tratar com as pessoas. Ele é um meritocrata. Ali ninguém tem lugar no time porque tem nome, todos fazem parte de uma equipe. E falando do estilo de jogo dele, é isso mesmo, quer dizer, o que ele prega é o equilíbrio entre defender bem e atacar. A gente entende que tem uma equipe bem qualificada e se a gente realmente jogar voltando os nossos jogadores para fazer uma marcação, acaba acontecendo isso que a gente tem visto, né? Que uma sequência de jogos aí sem levar gol e que não é à toa. Tá aí o presidente Landim falando até sobre a forma de jogar, né? Sobre esse trabalho do Tite que vem dando resultado, né? Como vai ser com o Flamengo? O desempenho de Tite na Libertadores, na história, são 8 participações, 65 jogos. 35 vitórias, 17 empates, 13 derrotas, um aproveitamento de 62,6%. 6 vezes disputou o mata-mata, chegou a uma final, que foi em 2012, quando venceu o Boca Juniors na final, com o Corinthians, que acabou sendo também campeão do mundo. Professor Celso Zelt, o Tite agora com esse desafio de pegar o Flamengo, que tem os dois lados. Um lado espetacular, que qualquer técnico gostaria de treinar, de comandar um time com tanto jogador bom, com um elenco tão bom. E o outro lado é que um Flamengo que, por exemplo, no ano passado teve problemas, e não foi com um técnico só, e mesmo com todo esse dinheiro, com todo esse elenco, não ganhou uma taça sequer. Mas tinha problemas de equilíbrio, e agora não tem mais. Esse título do Tite aí, isso diz muito, que é o trabalho dele, é um título invicto de Libertadores. Não é fácil ser campeão invicto de Libertadores, né? Ele era muito pontual, tinha os empates fora de casa, as vitórias em casa, a única exceção foi contra o Santos, que ali ele ganha fora, mas, enfim, era um rival caseiro. Olha, se o Flamengo não der certo, não vai ser por falta de equilíbrio, dessa vez. Pode ter problemas outros. Talvez o excesso de favoritismo, o que não deu pinta, né? O próprio Landim não entrou nessa seara, mas o fato é que o Flamengo entra como favorito destacado, porque tem a condição financeira, tem um trabalho já acumulado de outros tempos e agora tem o equilíbrio que faltou em outros momentos. Tem muito talento, tem um técnico experiente nas competições internacionais, não só em clubes, mas vem de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Dessa vez fica muito difícil. Talvez o que possa atrapalhar o Flamengo é que tem os adversários também, né? Tem um Palmeiras também muito bem estruturado, tem um Galo com muito potencial, tem um Fluminense que é o atual campeão da América
e com um tipo de jogo que me agrada, com o técnico Fernando Diniz. Então tem adversários à altura, mas do ponto de vista do que o Flamengo pode fazer em relação a outros anos, em que o Flamengo tinha um potencial e a gente ficava sempre cobrando uma resposta, inclusive em relação ao equilíbrio que agora encontrou com esse técnico, o Flamengo é o favorito destacado. Na minha visão, o fato de o Tite ter assumido o comando do Flamengo ainda no ano passado, nos últimos meses do ano passado, ajuda muito. Foi contestado na ocasião, porque o Tite tinha feito uma promessa, eu tinha falado, esse ano eu não volto a treinar nenhum time, então isso foi muito contestado na época, quando ele assume o Flamengo. Terminado isso aí, né, esquecendo esse detalhe, essa promessa que o Tite tinha feito, foi muito bom para o Flamengo. É muito bom para o Flamengo. É diferente. Foi bom, mas foi Ele melhor... já pegou o time antes. Mas foi já, melhor... já começou essa temporada sabendo do ambiente. Mas foi melhor ainda porque era o Tite, que é um cara que sabe aproveitar esse tempo. Outros técnicos que não deram certo no Flamengo, você podia dar o tempo que fosse antes para eles. Eu acho que, por exemplo, o Vitor Pereira não foi só uma questão de não ter o tempo antes. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Teve esse tempo com um técnico que sabe aproveitar esse tempo. E que, até casualmente, né, essa história do tempo apareceu porque ele tinha que justificar aquela história de ter dito que não ia assumir clube. Então, senão não seria como... Também teve um pouco disso. Mas tranquilidade suficiente. Ele não teve, por exemplo, uma pressão para título brasileiro que até o Dorival teve. O Dorival ganhou, você falou, o Flamengo não ganhou nada no ano passado. No ano anterior, o Dorival tinha ganho 2 dos 3 títulos e foi pressionado por não ter tentado o terceiro. Isso não aconteceu com o Tite. Vai ser muito legal ver o Tite de volta nas competições continentais. Vamos lembrar que, além do título do Corinthians, ele é semifinalista com o Grêmio em 2002, perdendo no Olímpico. Tinha um timaço o Grêmio com Gilberto, Rodrigo Fabre. O Grêmio para nos pênaltis para o Olímpia. E ele tem uma Sul-Americana com o Inter, Colorado. Com o Inter. Em 2008, um outro timaço, do Alessandro, Nilmar, Magrão. Então, ele tem experiência, não é que além dessa, evidentemente, vitoriosa, já citada aqui, mas a história não foi ali. A história começou lá em 2002, quando ele leva esse Grêmio para a Libertadores, depois de ganhar a Copa do Brasil, e é semifinalista contra o Olímpia, que acabou sendo campeão em cima do São Caetano, na sequência. E depois, o professor lembrou aqui, esse título com o Internacional, que muita gente, inclusive no Sul, discute se não foi melhor Inter do que os 2 títulos de Libertadores da América. 6 e 10. Em essa discussão? Tecnicamente, de futebol jogado. Né? Ele montou muito bem aquele Internacional. Eugênio Leal, Flamengo e Tite. O combo... Essa é a palavra, É um combo explosivo no aspecto de, se a gente for estabelecer favoritos para a Libertadores. Para mim, é o principal favorito ao título da Libertadores. Isso não quer dizer que já ganhou, obviamente, tem que jogar. Mas você tem um técnico muito experiente nesse tipo de competição, com qualidade reconhecida, com um time da mesma forma. Um time muito pesado, um time que foi buscar reforços de muita representatividade, não só no cenário brasileiro, como sul-americano. O Flamengo foi buscar o melhor jogador possível para reforçar o seu meio-campo na América do Sul, que foi o Nicolás de la Cruz. Quem era o melhor jogador possível que pudesse jogar dentro do continente? Vai buscar lá o de la Cruz e coloca aqui no time do Flamengo. É um baita de um reforço. Fora outros, o Vinha, que chega, em princípio, é lateral para a reserva da lateral, mas que pode virar titular. O Léo Ortiz, em princípio, é reserva da zaga, mas deve virar titular também. Então, é um time muito encorpado. Ele pode olhar, colocar ali Ainda tem o Gerson que está fora, né? Porque teve um problema de rim e tal, está se recuperando. Mas ele pode o Rossi, botar... que é dele, né? Do Tite. O Tite coloca o Rossi para jogar e pega a velocidade agora. Então, tem todas essas situações, ele tem tudo na mão. É claro. E eu acho que o Flamengo e o Tite, eles têm uma estrutura hoje de comissão técnica que dá uma estabilidade. Você vê que não tem hoje... O Gabigol está no banco e a gente não vê reclamação. Até aqui. A gente não vê reclamação. Está lá o Gabigol no banco, ele já disse que queria jogar, mas não joga. Bruno Henrique também. Bruno Henrique no banco. Só isso. Entra mais vezes e tal. E está indo. E se estiver indo, não vai ter problema. Claro, se começar a acumular derrota, tropeço, eliminação, aí os problemas vêm à tona. Mas nesse momento parece que está tudo controlado e que o Flamengo tem um ano promissor pela frente. Imagino até, Eugênio e amigos,
os adversários dos outros países da América do Sul, por exemplo, a galera da Argentina, o River Plate, que fez aquela final histórica, olhando para o Flamengo e observando. Gabigol e Bruno Henrique são reservas do Flamengo. Pessoal do Uruguai, Matias Vinha é reserva. Pode virar titular, óbvio que pode. Mas é uma luta difícil ali. O Ayrton Lucas convocado para a seleção. É um choque muito grande de realidade. O Brasil, e aí se você pegar Palmeiras, Galo, Inter agora, Flamengo em termos de elenco, quando você vai olhar para os adversários. Eles olham a nominata, esse aqui jogou na Roma, jogou no Milan, jogou não sei onde, jogou na Seleção Brasileira, campeão da América, campeão do mundo, e não tem isso no restante do continente. Não há possibilidade econômica de você fazer isso. A não ser que seja algo de coração, como está sendo o Vidal agora, como eventualmente pode ser o Di Maria ali na frente. Caso contrário, não há essa possibilidade. Você joga com o que tem no mercado local, alguma troca de figurinhas ali muito rápida, mas não há essa possibilidade de buscar o De La Cruz. O De La Cruz para eles. E nem de segurar o De La Cruz. O River Plate não conseguiu segurar o De La Cruz. Então tem muito disso, né? Tem essa dificuldade que é gigante, que não exatamente ganha jogo de cara, você precisa jogar bola, óbvio, mas que assusta. Do lado de lá, eu posso garantir que assusta. É difícil. Você citou algo de coração, como foi, por exemplo, o Soares voltar a jogar no Nacional, mas não ficou muito tempo. Não. Né? Não ficou E é muito muito tempo. pontual, né? Muito pontual. Não há um trabalho... E é um jogador, né? Exato. É um jogador, não é um time. Eu lembro que não tem muito tempo houve um bom time do Nils, que chegou até a semifinal da Libertadores em 2013, caiu para o Atlético, que tinha uns 3 ou 4 jogadores que estavam voltando da Europa e que se juntaram ali, o técnico... Heinz e... Agora não vou lembrar todos os nomes, mas era assim... Maxi Rodrigues. Deu uma encorpada e o time foi bem. Mas morreu ali. No outro ano já não tinha mais esse empuxo, né, essa força para ir adiante. Porque não adianta você contar com situações esporádicas, assim. Muito pontuais. O Boca tinha o Cavani, mas são andorinhas que não fazem verão. O Flamengo tem 2 times. O Tevez, há pouco tempo atrás, quando ele deixa a Champions League, numa semana, na outra está no Boca. Não conseguiu. É difícil. Vamos ouvir agora, falamos muito do Flamengo, vamos falar do São Paulo, porque o Júlio Casares... Tá aí, galera, a mídia esportiva falando do Flamengo, projetando já essa fase de grupos da Libertadores. Ontem foi realizado o sorteio, o Flamengo conhecendo seus adversários. Vai jogar contra o Bolívar, Milionários e contra o Palestino. Contra o Bolívar tem a questão ali da altitude, que acredito que é o que pode dificultar mais aí para o Flamengo. Mas é um grupo que dá sim para o Flamengo, quem sabe, né, buscar ali o primeiro lugar do seu grupo. Um grupo que tem ali o Bolívar como, acredito que o adversário mais complicado por questão da altitude, mas eu vejo o Flamengo, acredito que até avançando sem sustos nesse seu grupo. É claro, né, vai ter que jogar, Libertadores a gente sabe como que funciona, jogos difíceis, e ainda mais o caso do Flamengo, né, que pegou um adversário que tem a questão da altitude, mas vamos aguardar. O torcedor já está na expectativa para essa estreia da Libertadores. Começo de abril já tem a estreia. O Flamengo que vai estrear entre as finais, né, do Campeonato Carioca. Vai fazer o primeiro jogo, aí depois faz a estreia na Libertadores. Só depois que vai fazer o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Definido os adversários, vai começar a Libertadores, a competição mais importante aqui da América do Sul. Desejo de todos, o Flamengo vai em busca do Tetra, tem tudo, né, para conquistar esse título, é um dos candidatos aí mais fortes. Claro que tem muitos adversários aí qualificados, tem o próprio Palmeiras, o Atlético Mineiro, que não está num bom momento, mas tem um elenco muito qualificado, o Fluminense, que é o atual campeão, o River Plate também, né, tem um bom time, apesar que nos últimos anos o futebol brasileiro está dominando a Libertadores e esse ano tem tudo, né, para sair. Mais uma vez, quem sabe, né, um campeão brasileiro, né, um campeão aqui do futebol brasileiro conquistar a Libertadores. Mas vamos aguardar a estreia, né? Logo mais o Flamengo vai estrear da Libertadores. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Torcedor do Mengão, o que você achou, né, dos adversários do Flamengo? Está confiante, acreditando que o Mengão vai conquistar esse título da Libertadores? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva,
ativa também o sino das notificações. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até a próxima, galera.